Glória a Deus. Mas eu queria falar sobre um outro assunto. Quando eu estava também lá na chácara, o Marcão veio falar comigo e ele foi contar um episódio que aconteceu com ele. E ele usou por várias vezes uma palavra, ele usou a palavra superação. Ele foi narrar um fato e ele falava superação, superação. E aquilo ficou ardendo no meu coração e o Senhor confirmou essa palavra através do Marcão para que nós pudéssemos aqui ministrar. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 20, e nós vamos ler o verso 4. Tem vários textos que eu vou citar aqui ao longo da mensagem, mas eu escolhi esse para ser base, para que nós possamos adentrar naquilo que o Senhor me entregou, desde ontem e hoje à tarde, ao meu coração, para que pudesse ser ministrado aqui para a igreja. Então Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Quem achou diz amém. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai conosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém? Diante das lutas, das dificuldades que nós vivemos nos combates contra os nossos inimigos, a palavra de hoje em Deuteronômio 24, ele diz que você não está sozinho, que o Senhor está com você. Amém? Você perdeu a chance de dar um amém bem grande, um glória a Deus. Mas como, em nome de Jesus, eu tenho um coração bondoso, eu vou dar uma chance para você. Amém? Então vamos lá, olha só. Quando você está nas lutas, nas pelejas da vida, por mais difícil que possa estar, você tem a garantia que o Senhor está com você. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos vivendo um momento de grandes dificuldades. Nós nunca vivemos isso que nós vivemos, de tantas lutas. E quando parece que nós estamos entrando num caminho que as lutas estão ficando para trás, novas lutas vão aparecendo. E assim tem sido sucessivamente. Essa semana nós tivemos muitas lutas dentro da nossa casa. O Joaquim, quando era na segunda-feira, não, acho que foi na quinta-feira, a gente estava em casa, era 00:30, tocou o telefone, era a minha sogra que tinha caído e a gente teve que correr para a casa dela para poder ajudar ela. E ela tem uma prótese na perna, no fêmur, e ela não pode cair de jeito nenhum. E ela sofreu uma queda. E estava longe do celular, foi uma luta. E nós chegamos lá 00:30 na casa dela para poder socorrer ela. Daí passou um pouquinho, voltamos para casa. E quando foi 2:30 da manhã, mais ou menos, 3 horas da manhã, toca o telefone de novo. Daí era o Juninho e a Maria dizendo que eles estavam no hospital porque o Joca estava com a febre muito alta, estava com quase 40 graus de febre. E ele precisou correr para o hospital porque o remedinho não adiantou, o banho não adiantou, e ele estava com a febre muito alta, 3 meses, um nenenzinho de 3 meses. Então a gente ficou com o coração muito pesado, né? Ele teve que ficar internado. Glória a Deus que ele saiu hoje, 1h da tarde ele saiu, foi para casa, já está com os exames tudo ok, vai ter que continuar tomando um remedinho, era uma infecção urinária bem forte mesmo. Mas glória a Deus que Deus fez de tudo, fez milagres para que ele pudesse estar em casa. Mas luta, dificuldade. No trabalho, luta, dificuldade. No ministério a gente também tem lutas e dificuldades. Então a gente enfrentou uma semana bem turbulenta. Foi uma semana bem difícil. E assim talvez tenha sido também na sua vida. Talvez você chegou aqui vivendo também situações difíceis. Eu tenho certeza que isso não é somente a nossa realidade, que já foi superada para a honra e glória do Senhor. Mas talvez você está vivendo também esse momento de dificuldade, de luta. Parece que você mata um leão, já tem outro leão. Meu pai que sempre dizia, né? Ele acordava de manhã, ele mandava um áudio dizendo assim para a gente, no nosso grupo da família. Ele dizia assim: vamos gente, acorda que nós temos leão para matar, vamos matar leão. Ele falava assim. Os leões que ele falava são as dificuldades da vida, que não era diferente também com ele, tantas lutas que ele tinha para poder vencer todos os dias. Luta, dificuldade. Mas Deus nos deu condição da gente poder vencer essas lutas, essas dificuldades. E eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre superação. A maneira que nós podemos agir diante das dificuldades para que a gente possa mudar esse quadro de luta, de dificuldade. Não significa que você vai ser isento das dificuldades, porque a dificuldade faz parte da vida.
E glória a Deus por isso, porque as dificuldades é o que lapida a gente, é o que faz a gente crescer cada vez mais, é o que faz nos tornarmos pessoas melhores. Você com certeza é uma pessoa melhor hoje por conta da dificuldade de ontem. Eu posso dizer com toda a propriedade que as minhas lutas dessa semana me tornou um homem mais resiliente, mais forte, me tornou uma pessoa para encarar a vida de forma diferente, e tem muitas coisas que nós enfrentamos que eu posso hoje trazer como um aprendizado para a minha vida. É o Senhor colocando em prática o texto que eu comecei aqui, que em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Então mesmo diante das dificuldades que eu tive, hoje eu posso olhar para trás e dizer, eu consegui tirar um proveito de tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais forte. Então até mesmo nas dificuldades, a gente encontra, Deus recicla, e nós encontramos a mão do Senhor dando condição para que nós possamos, de alguma forma, trazer um proveito para as nossas vidas. Mas a gente precisa superar isso. As dificuldades, elas estão diante de nós para que nós possamos superar ela, que é a palavra que o Marcão diz, superação. E eu fui procurar no dicionário o que significa superação, e o significado no dicionário diz assim, no dicionário, superar significa, superar se mostra como alcançar vitórias sobre algo ou alguém. É o ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior a ela e aos demais. Com isso, você atinge um novo estágio, excedendo ou sobrepujando os seus obstáculos. Então é você superar alguma luta, alguma dificuldade que talvez você está enfrentando. Na psicologia vai muito além. O sinônimo dessa palavra, quando a gente olha com o olhar da psicologia. A psicologia diz que superação é um pouco além disso. Ela trata também como uma maneira de nós nos tornarmos cada vez mais resilientes. Ou a gente está mais forte para a gente poder encarar os problemas. Então quando eu supero, eu cresço e me torno mais resiliente para que eu possa enfrentar outros problemas. Também trata-se de vencer as adversidades e os momentos difíceis, sem ficar permanentemente abalado por elas. E vai além. E também tirar proveito desses momentos para se fortalecer e estruturar na sua própria mente. Isso que a psicologia diz que significa superação. Então você superar algo, superar uma dificuldade, de você virar a página daquela dificuldade que você está vivendo, você enfrentar essa dificuldade, não deixar ser abalado por ela. Você pegar força onde talvez humanamente você não tem, para que você possa dar uma reviravolta na sua vida no momento em que você está vivendo. Isso é superação. Na Bíblia, a gente tem vários relatos de pessoas que são exemplos para a gente, que colocaram em prática isso, que eram pessoas como a gente, não muda nada da gente, eram pessoas humanas com os mesmos sonhos, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas, com as mesmas ambições, que cada um de nós, que padecia dos mesmos sofrimentos em contextos diferentes, porque hoje nós estamos em 2021, indo para 2022, e aqui relatos da Bíblia a gente está dizendo de muitos e muitas centenas de anos atrás. Então são coisas que aconteceram em contextos diferentes, mas eram pessoas humanas e com as mesmas lutas e dificuldades como qualquer um de nós, mas que diante das suas dificuldades, eles também tiveram uma atitude de superação para que eles pudessem vencer as dificuldades do dia a dia, da sua vida. E eu escolhi aqui alguns. Vamos lá, um resuminho bem breve para você trazer uma lembrança na sua mente e que você possa entender essas pessoas que aqui eu vou citar como pessoas simples como a gente, igualzinho nós. Não tem nenhum superstar aqui ou que tem alguma capacidade além da nossa, mas são pessoas que entenderam que em Deus eles poderiam conseguir superar as dificuldades da vida, e assim o fizeram, e a história deles estão relatada aqui na Bíblia, não estão por acaso, é porque eles tiveram uma atitude de superação, sabendo que Deus estava com eles, e viraram uma página da vida deles, conseguiram serem vitoriosos. A primeira pessoa que eu me lembrei nessa tarde é da mulher do fluxo de sangue, aonde uma das coisas, o que aconteceu com ela, está narrado em Marcos capítulo 5, verso 24 a 34. Eu não vou ler o texto porque é grande, mas vou fazer um resumo. É uma mulher que 12 anos, você conhece a história,
12 anos estava passando por uma dificuldade muito grande, onde tinha um fluxo de sangue, é como se fosse uma menstruação que nunca parava, durante 12 anos. Eu creio que os homens talvez tenham dificuldade de entender a dor dessa mulher, mas as mulheres que aqui estão entendem a dor dessa mulher, sim ou não? 12 anos, sem cessar, a saúde dela totalmente debilitada e provavelmente anêmica, fraca, porque fazia simplesmente 12 anos que ela padecia dessa enfermidade, e num contexto da época, em que a pessoa que ela tinha nesse período menstrual, ela era isolada da sociedade, então ela tinha, além das dificuldades físicas, lidando com isso, ainda tinha dificuldades emocionais, porque fazia com que ela vivesse de forma isolada. Olha a luta que essa mulher passava, e não era um dia, 2 dias, 1 ano, 6 meses, 2 anos, não era um período assim, que já é um grande período, nós estamos falando de 12 anos, a Bíblia diz que essa mulher gastou todo o seu dinheiro, na medicina da época, para tentar resolver o seu problema, ela nunca conseguiu, só que tem uma diferença, e isso que revela a superação dessa mulher, apesar de ter passado 12 anos, ela ter investido todo o seu dinheiro, tentando vir a cura, e nunca veio, ela nunca desistiu de ser curada, ela nunca desistiu dizendo assim, não, eu vou ter que me contentar com essa doença, eu vou morrer com ela, não, ela sempre buscou uma solução, ou algo que pudesse ela poder vencer essa enfermidade, e um dia ela ficou sabendo de Jesus, Jesus já com fama de milagroso, e ela sabia que ia passar por ali, e ela de uma forma, de uma superação ímpar, ela busca força onde ela não tinha, para que ela pudesse simplesmente tocar na orla do vestido de Jesus, para que ela pudesse ser curada, porque foi isso que ela colocou no seu coração. Se ela conseguisse tocar em Jesus, não precisava ser em Jesus, na pele de Jesus, mas bastava simplesmente tocar na veste de Jesus, no vestido de Jesus, seria suficiente para que ela pudesse ser curada. E essa mulher fez um plano, ela arquitetou um plano, para que ela pudesse assim acontecer. E quando Jesus estava passando, e todas as vezes que Jesus, depois que ele iniciou seu ministério, como se espalhou muito rapidamente os milagres que Jesus fazia, os sinais que Jesus tinha, sempre onde Jesus estava, a Bíblia narra que tinha uma multidão. E quando a Bíblia fala de multidão, gente, é muita gente, multidão na Bíblia é gente, e a Bíblia diz que tinha uma multidão que estava andando com Jesus, e além de ela ter que vencer sua própria limitação física, porque ela se encontrava debilitada, ainda ela tinha que correr em direção a Jesus, vencer aquela multidão para poder tocar na orla do vestido de Jesus. E ela fez um plano para isso, e assim o fez. E quando ela consegue tocar no vestido de Jesus, Jesus para e diz, da mim saiu o poder de mim. E ele para. Jesus sabia quem que era, Jesus sabia certinho que era daquela mulher, Jesus conhecia o coração daquela mulher, mas Jesus fez com que ela se denunciasse, e aquela mulher, a fé dela era tão grande, a atitude de superação dela é tão grande, que ela não precisou ir verificar se esse momento, esse sangramento havia estancado. Na hora que Jesus pergunta e diz, de mim saiu o poder porque alguém me tocou, ela já tinha certeza no seu coração, que ela não tinha mais a enfermidade, e ela levanta a mão, e Jesus ministra a cura física, a cura emocional e a cura espiritual na vida dela. Porque uma atitude de superação, talvez você está buscando superar um problema seu, um lado, uma coisinha da sua vida, mas o Senhor Jesus, quando vê uma atitude sua de fé, de grandeza, na busca de poder resolver um problema, confiando nele, ele entrega muito mais daquilo que você imagina. Amém? E assim foi com a vida dessa mulher. Jesus devolve ela para a sociedade quando ela se denuncia, porque a partir daquele momento estava sacramentado para todo mundo que estava ali naquela multidão, que aquela mulher estava voltando de novo ao convívio da sociedade, porque ela estava curada. E depois Jesus diz para ela que ela tinha sido salva. Todas as áreas do ser humano, física, emocional e espiritual, corpo, alma e espírito, ali foi resolvido, porque ela teve uma atitude de superação. E essa mulher é como a gente.
passando por lutas e dificuldades como a gente. E talvez a nossa é muito pequena se a gente chegar perto da luta dessa mulher. As dificuldades que ela viveu 12 anos da sua vida, da sua história. A gente poderia citar aqui Zaqueu, que é um outro homem que também teve uma atitude simples de superação, mas ele se superou. A Bíblia diz que Jesus estava passando e ele tinha um desejo de ver Jesus. E ele sabia que nesse encontro, ardia no coração dele, que nesse encontro a vida dele ia ser mudada. E não era um homem bem visto, porque ele era um coletor de impostos. Apesar de fazer parte do povo de Deus, ele trabalhava para o Império Romano na coleta de impostos, não era uma pessoa bem vista. Era uma pessoa muitas vezes que fazia de coisas que não condiz com a nossa fé, para que ele pudesse ter recursos e poder receber o dinheiro dos impostos que era cobrado pelo Império Romano na época. E a Bíblia diz que ele sentiu o desejo no coração, só que ele tinha uma limitação física, porque a Bíblia diz que ele era baixinho. Como é que ele ia conseguir ver Jesus? Porque ele era pequenininho e tinha uma multidão que cercava Jesus. E ele teve uma atitude simples de superação. A Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava. E quando ele sobe na figueira brava, ele avista Jesus. E quando Jesus olha para ele, Jesus sai da onde estava, foi ao encontro dele e diz: convém hoje que eu esteja na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele na sua casa. E Jesus só foi na casa dele porque ele teve uma atitude de superação. Porque ele conseguiu subir naquela figueira brava. E no final da história, a Bíblia diz que houve conversão naquele lugar. Houve arrependimento na vida dele. E não só ele recebeu o maior presente de todos, que é a salvação, mas toda a sua família. Por conta de uma atitude de superação. Do qual ele fez um esforço para que ele pudesse conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Tinha uma atitude que ele deveria fazer para que ele pudesse viver esse estado de graça, de poder receber Jesus na sua casa. E assim foi. Podia citar aqui Bartimeu, que é um ceguinho, que também da mesma forma, estava sentado no meio do caminho, e a multidão passava com Jesus naquele lugar, e ele cego. A Bíblia diz que os olhos dele, a história conta, que os olhos dele foram furados por conta do seu pai. O seu pai, ele lutou, fez de tudo para que ele pudesse tirar o povo desse momento de opressão que o povo vivia por conta do Império Romano. E os soldados tiraram a vida do seu pai, Timeu. E os soldados resolveram furar os olhos dele quando criança, para que ele não pudesse depois, em fase adulta, ele se rebelasse contra eles, por conta da morte do pai. Então vamos deixar uma marca nele, vamos deixar uma deficiência nele, para que ele não dê trabalho para a gente no futuro. Furou os olhos dele, ele não tinha os olhos. E a Bíblia diz que ele virou uma pessoa vivendo de mendicância. Ele estava ali pedindo, sentado à beira do caminho, buscando que as pessoas dessem uma moedinha para ele, para que ele pudesse sobreviver. A única coisa que ele tinha de segurança era uma capa do qual ele vestia. E a Bíblia diz que quando ele ouve que Jesus iria passar por ali, e sabia da fama de Jesus de milagreiro, ele não tinha ainda, já na fase adulta, vivendo tantos anos naquela situação, ele não tinha desistido de voltar a ver. E a Bíblia diz que ele grita, quando Jesus estava passando, ele começa a gritar com toda a força, sentado no meio do caminho, Jesus passando, todo mundo de pé, uma multidão de gente atrás dele, e ele sentadinho à beira do caminho começa a gritar. As pessoas dizem para ele: cale-se, para de gritar, você está incomodando. E ele começa a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve uma atitude de superação para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, manda os discípulos buscar ele. Ele dá um pulo, deixa a capa e vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega na frente de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz para Jesus: que eu veja. E naquele momento o milagre aconteceu. Uma atitude de superação. Ele buscou gritar mais alto que a multidão, mesmo estando assentado e com a sua dificuldade de nem saber onde Jesus estava.
Mas ele viu que chegou a hora que ele poderia naquele momento, se ele se esforçasse, se ele fizesse a parte dele, ele ia poder ter esse encontro com Jesus. E assim fez, e foi abençoado, mudou a história dele, a realidade dele foi completamente mudada. A gente poderia falar de Ruth, que também é uma mulher lá no Velho Testamento, uma mulher que passou por uma dificuldade muito grande por conta do luto do seu esposo. O seu esposo morreu, e ela foi morar com os 2 filhos e com as noras. Passou 10 anos, os filhos morreram, ficou só ela e 2 noras, morando numa cidade chamada Moabe, onde tinha toda a dificuldade para ela e para as 2 noras, na condição que elas se encontravam, porque não tinha ninguém, segundo a lei da época, não tinha ninguém que pudesse substituir para que pudesse ser esposo dela, para criar a família, porque era uma família que tinha sido extinta com a morte do marido e dos filhos. E a Bíblia diz que ela toma uma decisão de superação, de ela sair da sua terra, para ir para a terra do seu marido, para ir em Belém, para que pudesse lá reconstruir de novo uma história. E assim ela faz, e ela vai. Uma das noras acompanha ela, e apesar das dificuldades que ela teve para recomeçar de novo uma história diante do luto do esposo, depois de 2 filhos, e a responsabilidade ainda que ela se sentia ter diante da nora, ela vai para essa terra que não era a terra dela, começa a trabalhar, e ali ela conhece um homem chamado Boaz, do qual ali, pela atitude de superação dela, e com a mão de Deus sobre a vida dela, ela consegue casar com esse homem, tem um filho, e esse filho dela, teve outro filho, que essa outra geração, essa geração desse casamento que ela teve com Boaz, é a geração de Davi. Ela é bisavó de Davi, ela está na linhagem de Jesus, essa mulher. Vendo uma atitude de superação dela, ela poderia ter ficado lá e morrido, vivendo uma vida totalmente ruim, sem condição, e deixar a vida passar, esperando a morte. Mas ela resolveu ter uma atitude de superação para que ela pudesse mudar a realidade dela, e assim ela fez, e ela conseguiu ter a mudança na vida dela, e uma mudança tão importante, que fez com que ela tivesse o privilégio dela ser a bisavó, ser da descendência, gerar através dela a descendência de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podia falar de Davi, um menino que não tinha condição nenhuma para estar na guerra, e nem foi convocado para a guerra, seus irmãos foram, ele não, mas que foi para a guerra para poder levar uma marmitinha e ver como é que estavam os irmãos, e um agrado para o capitão, para poder o pai dele descansar o coração com relação aos irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega lá, tem um gigante de quase 3 metros de altura, desafiando um exército inteiro há 40 dias, afrontando. E quando ele vê aquilo, o menino franzino, que nem a armadura servia nele, ele começa a olhar aquilo e começa a encher o coração dele. Ele sabia que Deus estava com ele, e ele toma uma decisão de superação total, de ele, um menino franzino, um menino que não servia nem a armadura, que não conseguia nem andar com a armadura, e lutar contra um gigante de 3 metros de altura. E você sabe o final, e ele venceu aquele gigante, e através dessa atitude, foi que ele conseguiu abrir as portas para uma palavra que havia no passado sobre a vida dele, que ele ia ser o grande rei de Israel, e assim foi. Uma atitude de superação, que vai além daquilo que ele poderia, mas ele sabia que Deus estava com ele. Todas essas histórias, a gente poderia ficar aqui horas falando de todas as histórias na Bíblia, e todas as histórias que estão narradas aqui. Se você abrir em Hebreus capítulo 11, você vai ver uma galeria dos heróis da fé da Bíblia. Cada um daqueles heróis, na verdade, são heróis porque simplesmente eles tiveram uma atitude de superação, sabendo que Deus era com ele, uma atitude de fé, e fazendo a sua parte no milagre, para que eles pudessem viver uma realidade diferente. Isso que eles viveram, essa experiência que eles viveram, deu para eles a condição de eles estarem sido, o nome deles estarem relatado
em Hebreus capítulo 11, ali na galeria dos heróis da fé. E tem muitos, aqui eu só citei alguns, mas tem muitos. A Bíblia está recheada de pessoas que entenderam isso e que tiveram uma atitude. Se a gente quebrasse a palavra superação em 2 palavras, a gente ia chegar em superação, sim ou não? Então significa que eu posso superar as minhas dificuldades se eu ter uma ação grandiosa, uma ação sobre alguma coisa relacionada à minha vida, e essa ação ser uma ação em que você vai depositar toda a sua fé, você vai depositar tudo aquilo que você acredita nela, pode com certeza mudar completamente a sua história, sim ou não? Sim, irmãos. Olha só essas histórias que aqui eu narrei, são histórias de pessoas que fizeram exatamente isso, tiveram uma super ação, confiando em Deus, depositando a sua fé, e tiveram resultados que fez com que os nomes deles pudessem ser narrados nessa ministração de hoje. Você precisa ter uma superação. Só que para que você possa ter uma superação, para que você possa superar as dificuldades que talvez você está encontrando na sua vida, eu separei aqui 4 atitudes simples que você precisa ter, 4 pequenas. Primeiro, você precisa desejar vencer essa dificuldade. Amém? Você precisa desejar. Porque se você não quer, acabou. Porque você já desistiu. Não adianta ninguém ficar talvez falando para você, e eu tenho certeza que você escuta muita gente falando isso para você. Você tem que levantar a cabeça, você tem que se superar, você precisa levantar isso, você precisa fazer isso, você precisa se esforçar. Mas se você não quer, não adianta. Tem um versículo na Bíblia que a gente usa na casa de recuperação como o nosso lema, que é Isaías 1,19, que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, e o ouvir com relação a obedecer, então me ouvir e obedecer, comereis o bem dessa terra. Então está dizendo assim, se você quer viver o bem dessa terra, sem dificuldade, superando essa dificuldade que talvez você está atravessando, a primeira coisa que o versículo nos ensina é você querer. Começa, se você quiser, se quiserdes. Porque se você não quiser, não vai acontecer nada. Você não vai ter essa experiência de superação. Você não vai conseguir ter uma superação, para que você possa ver a mão de Deus na sua vida e sair desse momento que você se encontra. Então a necessidade de você querer. E eu tenho uma pergunta para você, para a gente continuar. Quem deseja hoje, em nome de Jesus, sair desse momento que você se encontra, talvez de alguma luta na sua vida, e viver o melhor que Deus tem na sua vida? Levanta a mão. Glória a Deus, todo mundo. Agora a pergunta: você está disposto a ter uma atitude de superação para que você possa vencer essa dificuldade? Daí o amém abaixa um pouquinho. Mas glória a Deus que tem alguns que entenderam. E eu sei que você entendeu. Porque tem um preço. Tem um preço do exercício da fé. Tem o preço de você viver uma experiência que talvez você olhando para você não tem condição de viver. Porque superação, você só consegue ter se você tiver com os olhos fincados na fé. Porque é algo que humanamente você talvez não tenha condição de fazer. Mas quando você pega aquilo que você pode, até onde você consegue ir o seu limite, com o exercício da fé, daí você consegue ter uma superação. O milagre acontece na sua vida. Em nome de Jesus. Então significa que tem muita coisa na sua vida que não acontece, e não tem Deus, não tem nada a ver com isso, porque Deus está dando condição nele de você conseguir superar essa dificuldade. Mas está faltando, primeiro, atitude, você querer. Os meninos estão na casa de recuperação. Alguém fala de verdade para mim, os meninos que estão na casa ou que passaram pela casa. Existe recuperação para quem não quer se recuperar? Qual que é o primeiro requisito para que você possa se recuperar da drogadição? Querer. Porque se você não quer, não adianta. Vai terminar 9 meses de tratamento, no outro dia você está no boteco ou numa boca, e vai voltar de novo ao vício. Porque depende de você querer.
Se uma pessoa tiver com um problema no casamento, na sua relação, irmão, em nome de Jesus, todo mundo enfrenta dificuldades no casamento. Existe dificuldade, é duas pessoas que pensam diferente, que com costumes diferentes, com histórias diferentes, que estão vivendo no mesmo lugar. A gente vai aprendendo a lidar com as diferenças, para que nós possamos construir uma vida plena em dois, como casal. Mas as dificuldades existem. Daí talvez você está no momento, no auge das dificuldades do seu casamento, muita dificuldade no seu casamento. Eu posso dizer com toda a propriedade, existe solução para o seu casamento. Amém? Existe, eu estou afirmando, existe. Existe solução para o seu casamento. Existe. Só que se uma das partes não querer, adianta buscar a solução? Se quiserdes. Se quiserdes. Então precisa querer. Porque talvez salvar o seu casamento vai ter que ser uma atitude de superação. De verdade. Talvez vai ser uma atitude de superação. Que você vai ter que respirar fundo, buscar força em Deus. E ter fé que realmente aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E buscar essa fé em Deus para que você possa, em nome de Jesus, superar essa dificuldade. E vir um milagre, acontecer um milagre na sua vida. Mas depende, se você quiser. Se você não quiser, não acontece nada, irmão. Então a primeira chave que tem que virar em você nessa noite é você querer mudar a sua realidade diante da dificuldade que você está vivendo. Talvez a gente, que é uma realidade hoje no país inteiro, no mundo inteiro, muitas pessoas passando por luto, muito. Hoje eu vi uma psicóloga falando diante de um estudo. Ela citou um estudo dizendo assim que geralmente o luto de uma pessoa depende de pessoa para pessoa. Tem gente que vira a chave do luto muito rápido, tem gente que demora mais para poder viver o luto. Mas ela disse que geralmente a média é de 2 anos. Não significa porque eu falei isso vai ficar 2 anos de luto. Amém, irmãos? Em nome de Jesus você vai virar a chave hoje. Amém? Mas a gente está vivendo uma realidade do luto de percas. E às vezes o luto não é simplesmente perder alguém. Talvez perder um sonho. Talvez um sonho que você tinha que não tem mais como realizar. E você se encontra no momento de perca desse sonho. Porque você está vendo que não vai conseguir realizar. Talvez você está vivendo um luto. Também é um luto. Mas tem muita gente vivendo por luto. Irmão, em nome de Jesus, se você não quiser sair do luto, nada vai acontecer. Porque se você quiser, porque as coisas acontecem se você quiser. Se eu desejo, se eu estou aqui sofrendo por conta do luto, por alguma coisa, ou porque eu perdi alguém, ou porque eu perdi um sonho, ou porque algo aconteceu, e eu estou vivendo aquele momento de tristeza profunda, beleza, isso faz parte da vida de todo mundo já passou por uma situação assim. Se você não querer sair desse processo de tristeza profunda, irmão, não tem nada que possa acontecer para você, você não vai viver a superação. Agora, se você está aqui e dizer, eu desejo sair desse momento, porque eu quero viver uma vida abundante que o Senhor prometeu para mim, eu quero viver o melhor dessa terra, que é a continuação desse versículo de Isaías 1,19, eu quero ter paz no meu coração, eu quero ter alegria mesmo diante da adversidade, eu quero poder estampar um sorriso no meu rosto. Se você deseja, em nome de Jesus, você venceu a primeira etapa, amém? Quem aqui pela fé deseja, de verdade? Amém, glória a Deus. A segunda coisa é você avaliar as possibilidades, porque existe, porque eu posso querer, e eu posso, diante do querer, eu analisando as possibilidades que eu tenho, para que eu possa sair desse momento que eu estou vivendo, eu desanimar no meio do caminho. Então você precisa entender da parte de Deus quais são as possibilidades, e o Senhor todos os dias, porque a Bíblia diz, eu creio na palavra, amém? Quem crê na palavra? Amém. Então a gente está no mesmo grupo de pessoas, a gente crê na palavra, e a palavra diz assim, que todos os dias é colocado diante de nós a bênção e a maldição. Então eu preciso examinar as possibilidades para me sair desse momento, porque talvez o diabo ele é tão astuto, que ele começa a colocar uma possibilidade para você sair desse quadro que você está vivendo, que eu não sei em que área que é. Ele coloca algumas possibilidades que, se você não examinar ela de forma correta, você vai entrar num caminho onde Deus não está presente. Porque no lugar de ser bênção, é maldição na sua vida.
por isso a gente precisa conhecer a palavra, porque a palavra vai revelar para a gente. E se você está vivendo uma vida de obediência a Deus, se você está vivendo uma vida de amor ao Senhor, de amor e dedicação ao Senhor, Deus vai falar no seu coração de uma forma muito simples. Diante das possibilidades para você dar uma reviravolta na sua vida, você vai sentir paz naquele caminho que é o caminho certo. Sim ou não? Sim, irmãos. Quantas vezes nesses longos anos que eu estou à frente da igreja, 12 anos, já como pastor, quantas vezes as pessoas chegam diante de mim para dizer assim: pastor, eu estou pensando em tal lugar, e eu fazer tal coisa na minha vida, o que o senhor acha e tal? E a pessoa começa a automaticamente me contar e já colocar as dificuldades, e você vê no semblante da pessoa que ela não tem paz. E ela está falando, ela está narrando, ela mesma já demonstra na forma dela se expressar, que esse caminho que ela está tentando buscar como uma saída do seu momento, é um caminho que ela não tem paz. Daí Jesus me ensinou que eu devo simplesmente perguntar para ele assim, para a pessoa: você tem paz nisso que você está fazendo, nessa decisão? Geralmente a pessoa fala: não. Eu falo: então você já tem a resposta. Eu tenho paz. Então amém, vamos orar. Segue nesse caminho, porque a paz é a resposta. Amém, irmãos? Só que você precisa analisar, você precisa buscar em Deus se é o caminho ou não. Eu estou com um problema no meu casamento, e você não, se você quer resolver sua questão do seu relacionamento, você tem duas saídas, para você não ficar nesse momento que você se encontra. Você tem duas possibilidades: lutar pelo seu casamento, ou você desistir dele. Sim ou não? Então eu não quero decidir, eu não quero viver mais aquilo que eu estou vivendo dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento. Eu não quero isso mais para a minha vida. Beleza, você tem duas: a bênção e a maldição. Você pode ir por um caminho que talvez você ache mais fácil, de buscar separação e tentar reconstruir a sua vida com outra pessoa de novo. Ou você pode naquele momento decidir: não, eu quero lutar pelo meu relacionamento, e eu vou lutar por ele, eu vou lutar pelo meu esposo, eu vou lutar pela minha esposa, para que eu possa ter um casamento que realmente Deus prometeu para mim. A gente vai ver os erros, eu vou entender que eu tenho parte de erro nisso, e eu vou resolver isso em nome de Jesus. Você está vendo que é duas possibilidades para você sair de um estado de ruim que você se encontra no seu casamento? Como é que você vai descobrir qual que você deve seguir? Palavra. Você vai sentir paz no seu coração, porque se você conheceu da palavra, você sabe que tem um texto que diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E que em Deus você tem condição sim, mesmo de pessoas diferentes, que pensam diferente, vivendo num lugar junto, compartilhando histórias diferentes, de poder ter um bom relacionamento. Talvez o que falta é conhecimento para que você possa ter o casamento que você merece ter, e o seu esposo, sua esposa merece ter. Amém? Então você precisa analisar as possibilidades. A terceira coisa, para que você possa ter força, porque é uma super ação, não uma açãozinha. Nós estamos falando de uma super ação. Para que você possa viver essa superação, você precisa ter muito convicto na tua mente a recompensa que você vai ter se você conseguir virar a página na sua vida, conseguir ter essa atitude de superação e mudar a sua realidade. Você precisa ter muito convicto. E isso aqui me faz lembrar de Davi, porque muita gente só espiritualiza a decisão de Davi, dizendo assim: não, Davi, olha as palavras de Davi, quem é essa pessoa, quem é esse incircunciso, que está aqui ofendendo o exército do Deus vivo? Mas antes dele tomar coragem de ter uma superação, de desafiar aquele gigante para a luta, ele faz uma pergunta. A gente já ministrou isso aqui na igreja, e a pergunta que ele faz, que é antes de tudo acontecer, ele faz assim: o que vai ser dado para aquele que derrubar esse gigante? Daí disseram: vai casar com a princesa, a família não vai pagar imposto nenhum, nem ele, nem a família inteira, e os impostos eram caríssimos, altíssimos, e ainda vai ter riquezas. Daí quando ele avalia aquilo que ele ia ter de recompensa, para que ele pudesse matar aquele gigante, ele se enche de fé, e começa a ter uma atitude de superação, que humanamente ele não podia. Como que um menino vai vencer um gigante que foi treinado,
que nasceu para ser um soldado, um combatente, com todas as experiências de guerra que Golias tinha. Um menino franzino, que era pastor de ovelhas. Mas ele entendeu isso, a recompensa vale isso. E eu sei que eu não estou sozinho, porque Deus está comigo. E eu vou. E ele foi. E conseguiu vencer. Irmão, em nome de Jesus, que você possa ter muito claro isso. Em todos os aspectos. Eu não sei porque Deus está direcionando para o casamento. Mas amém. O Espírito Santo, Ele tem liberdade de falar aos nossos corações. Amém? Talvez tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. E eu creio nisso. No casamento. É a mesma forma, se você conseguir começar a enxergar a possibilidade de você ter um casamento pleno com essa pessoa que você escolheu para estar do seu lado, do qual você se comprometeu diante de Deus, de estar com Ele até que a morte se separa, ou com ela até que a morte se separa, e você resolvendo todas as dificuldades de relacionamento que você tem, podendo viver realmente aquilo que está descrito na palavra de um casamento pleno, abençoado, de você ter alguém que vai estar com você para sempre. Eu estava, esses dias, eu e a pastora Tuca, a gente estava conversando, e ela falou uma coisa assim que mexeu muito comigo. Ela falou assim: você lembra um dia que nós prometemos um para o outro, que a gente ia ficar velhinho um do lado do outro, e a gente ia cuidar um do outro? E eu estava com um monte de dor, sabe aquelas dor de início de quase chegando aos 50? Daí ela falou assim: ó, a gente está chegando nessa data. A gente está começando a chegar nessa data. Então é uma promessa que nós fizemos quase 20 anos atrás. E agora a gente está começando a viver isso. Em nome do Senhor Jesus, a gente vai cuidar um do outro. Velhinhos. E ela sabe que eu, velhinho, vou dar trabalho, né? Ela já sabe. Estou ficando cheio de dor e surdo. Imagina só a dificuldade. Ora pela pastora Tuca, em nome de Jesus. Mas a gente está vivendo essa plenitude do nosso casamento. Tantas dificuldades, tantas histórias em 20 anos. Quantas coisas que nós vivemos. Mas a gente está ali, junto um com o outro. E Deus tem honrado. E Deus tem honrado cada dia. Em nome de Jesus, que seja assim também você. Começa a se ver. Você velhinho do lado dessa pessoa, ela cuidando de você, você cuidando dela. Olha que bênção. Amém? E que o seu relacionamento seja até que a morte os separe. Mas talvez é outras áreas da sua vida que eu não sei. Começa a se ver. Começa a buscar em Deus. Que atitude que você precisa para poder virar a chave que talvez está te segurando, está trazendo tanta tristeza no seu coração. Em nome de Jesus, tenha uma atitude de superação em Deus. Começa a ver como que você pode viver sem isso. E eu tenho certeza que você vai ver uma vida boa. Que talvez hoje não é realidade para você, mas com os olhos da fé, a recompensa vale a pena. Os meninos estão na casa de recuperação, irmãos. E eu falo sempre isso para os familiares. Às vezes as pessoas têm uma falsa impressão, falando assim: nossa, eles não têm problema nenhum, comidinha lá feita na hora certa. E é comida da irmã Lia, que é a cozinheira de primeira. Sim ou não? Muito bom, é só olhar a barriguinha deles, irmãos. Você já vai ver que a comida é boa, né? 20, 30 quilos. Se cada um fosse ofertar ali pelos quilos que ganhou na casa de recuperação, a casa não tinha problema nenhum financeiro. Não tem, tá? Mas ia estar vivendo uma prosperidade ainda maior. Porque a comida é boa. Mas, irmão, é dificuldade. É luta. Sim ou não? Luta, dificuldade. Mas em nome do Senhor Jesus, quando eles olham a recompensa, um ano com a família restaurada, podendo ser exemplo para os seus filhos, porque talvez você errou uma vez na sua vida, mas você buscou consertar, e agora você está vivendo uma vida de superação, sem droga, podendo ser verdadeiramente pai para os seus filhos. Olha quanta coisa. Ainda não sou casado, mas olha, quem você queria casar com você diante da situação que você se encontrava quando você foi para a casa de recuperação? Mas agora, em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma princesa para você. Quem recebe? Amém. Para que você possa viver como eu e a pastora Tuca temos vivido, velhinho um do lado do outro, um cuidando do outro. Amém?
glória a Deus. Mas quando você vê a recompensa, vale a pena o esforço, vale a pena a superação. Talvez a maior superação dos meninos é a permanência nesses 9 meses, buscando a presença de Deus na vida dele, aprendendo a viver de forma diferente, para que possa realmente viver o melhor que Deus tem. Sim, em nome de Jesus, amém. E o último, você precisa buscar força em Deus, porque não adianta você querer ter uma atitude de superação achando que a força do teu braço é suficiente. Quando a gente está falando de superação, você precisa força que vai além daquilo que você pode ter. Todas as pessoas que aqui eu narrei, elas se superaram porque Deus, elas creram, elas acreditaram, elas depositaram a fé, para que elas pudessem viver isso. Busque em nome do Senhor Jesus. Olha só o que está escrito em Jeremias capítulo 17, verso 5. Busca a força em Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia na força do seu braço. A Bíblia já está dizendo, se você está confiando só em você, para que você possa ter uma atitude de superação, que possa mudar a realidade da sua vida, você está no caminho errado. Busque a força que você precisa, faça a sua parte, chega no seu limite, mas ainda você precisa de uma força que não está em você, para que você possa conseguir vencer, para ter essa atitude de superação. Então busquem em Deus. Em Salmo 121, capítulo 121, verso 1 e 2, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Olha para cima, eleva seus olhos, olha para o Senhor, olha o poderio do Senhor. Olha as músicas que nós cantamos aqui, todas as canções que nós temos louvado, engrandecido ao Senhor, nós estamos dizendo do tamanho do Deus que nós cremos. E eu creio, eu acredito em nome de Jesus que você não está falando de boca para fora, você está cantando as canções crendo no seu coração. Eu creio nisso. Esse Deus que você tem cantado, que Ele é grande, que Ele é gigante, que Ele pode todas as coisas, é um Deus que não existe limitação. A Bíblia diz que Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Ele está aqui com a gente, Ele está com você, Ele conhece seu coração. É esse Deus que nós precisamos depender dEle. Talvez você está vivendo tudo isso, tudo que eu falei, desejar mudar você quer, você já está avaliando as possibilidades, você sabe da recompensa, e isso está te estimulando você para que você possa vencer, para que você possa conseguir ter uma superação, mas talvez você está confiando na força do seu braço. Talvez o que falta nessa noite é você depositar sua confiança no Senhor, e Ele está aqui em nome de Jesus, e Ele precisa ouvir da tua boca, em nome de Jesus. Pare de confiar em você, pare de confiar somente no seu braço. É claro que tem atitudes aqui que eu estou dizendo que vai depender de você, você tem um limite para chegar, mas busca a confiança nele. Lembra que Moisés estava para atravessar o Mar Vermelho, e quando ele chega, ele começa a clamar a Deus, porque tinha um exército que estava vindo e ia acabar com todo o povo. E quando ele clama ao Senhor, Deus manda uma palavra dizendo assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque o que faltava agora não era mais a ação de Deus, porque Deus já estava com ele, mas tinha a ação humana de pisar nas águas pela fé. Então a sua parte você precisa fazer para que o milagre aconteça, mas não fique depositando confiança somente no seu braço. Você precisa ser dependente dele, em nome de Jesus. E como é que você faz isso? Se relacionando com ele, conhecendo dele. Como é que você vai depender de alguém que você não conhece? Você precisa, em nome de Jesus. Hoje, só no grupo da igreja, e se você não faz parte, em nome de Jesus, deixe seu nome, escreve no papelzinho, deixe comigo no final do culto que eu te coloco. Eu só coloquei isso no grupo da igreja, nos grupos que são da igreja mesmo, até para que as pessoas não possam talvez entender de forma errada. Mas eu disse, muitas vezes a gente está ali criticando a igreja católica. Eu sei que aqui nós não fazemos isso, nós respeitamos, porque aquilo que é ministrado lá, as 12 igrejas têm Jesus como Senhor e Salvador, mas doutrinamente nós somos diferentes. Mas aqui para a gente isso não nos afasta.
Mas tem muita gente que aponta o dedo. E eu estava passando ali, em frente ao Lar das Velhinhas. E quando eu estava passando ali, estava tendo uma missa. Gente, é tanta gente, mas tanta gente, que eles colocaram uma cobertura, 2 coberturas. Colocaram para colocar mais cadeira para caber todo mundo. Quando eu olhei aquilo, meu coração teve 2 sentimentos. Alegria, porque eu sei que quem está ali está buscando um Deus vivo e poderoso. Está em busca desse Deus vivo e poderoso. Me entristeceu, porque aqui, muitas vezes, a gente tem que ficar fazendo apelo, mandando mensagem, dizendo, pelo amor de Deus, vai para a igreja. Mas não é porque eu tenho algum tipo de ego para ver a igreja cheia, irmão. Se tem uma pessoa que não tem isso, pode ter certeza, sou eu. Mas eu sei, eu estou dizendo para você vir, porque eu sei que é o melhor lugar para você estar, para você se encontrar. Por isso que eu estou dizendo, você tem que vir para a igreja. Glória a Deus, muitos atenderam o meu apelo de hoje, está aqui. Louva a Deus pela tua vida. Mas irmão, em nome de Jesus, a decisão de estar aqui precisa ser sua. A busca precisa ser sua. Você vai conseguir viver essa superação, dependendo totalmente de Deus, se você manter um relacionamento com Ele. A gente é um corpo, a Bíblia diz. Um corpo, um membro do corpo, separado do corpo, ele morre. Eu estou com esse dedo, os dedos das minhas mãos aqui, ó, está circulando sangue, e cada um aqui tem um objetivo, uma missão, e está tudo certo. Se eu pego uma faca e corto o meu dedão, esse dedão que está fora do corpo, em um dia ele começa a apodrecer, porque ele só tem vida no corpo, fora do corpo ele não tem vida. Jesus disse, ó, eu sou a videira, e só vai viver uma vida plena nele, aquele que estiver ligado à videira, porque se você cortar um ramo, e tirar esse ramo da videira, ela seca. É a mesma coisa, você precisa estar ligado. Que jeito? Crescendo, buscando, pegando cada palavra que aqui é ministrada, colocando como uma atitude na sua vida, não ser simplesmente palavras que você está escutando, e o diabo está doidinho para soprar essa palavra do seu coração, mas diferente, você pegar essa palavra, colocar em prática e começar a viver experiências que talvez você nunca viveu, buscando a força que você precisa, não na força do seu braço, mas na força do braço de Deus, em nome de Jesus. A estratégia certa para que você possa vencer, você vai encontrar em Deus. Quem que você acha que assoprou para Davi, dizendo assim, ó, passa no riacho, pega 5 pedrinhas, só afunda, porque é com ela que você vai derrubar? Quem que ajudou, na hora que ele girou, ele fez a parte dele de girar aquela funda, mas quando ele arremessa, quem que levou aquela pedra para fincar bem no meio da testa daquele gigante? É Deus. Você precisa dele, eu preciso dele, mas eu preciso me relacionar com ele, eu preciso conhecer ele, eu preciso ter uma vida de dedicação a ele. Irmão, quem ama, nenhum amor se sustenta sem atitude, nenhum amor se sustenta com palavras. Começa a ter nenhuma atitude de amor e começa a dizer para essa pessoa que você está dizendo que ama, dizendo todo dia para ela que você ama ela, mas as suas atitudes não demonstram esse amor. Esse relacionamento vai conseguir chegar até o fim, até que a morte separe? Nunca. Porque não é simplesmente você falar e ouvir, é muito bom, mas é muito além disso, é você ter uma prática de amor. Você quer ter uma vida plena, você quer ter a força que você precisa, faça igual Neemias disse, em Neemias capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa. Aonde você consegue essa força? Alegrando o coração de Deus. Como é que você alegra o coração de Deus? Você se relacionando com Ele, você vindo na casa dEle, todo domingo, estando aqui junto com os irmãos. Qual pai que não tem prazer de ver seus filhos reunidos na sua casa? É poder estar aqui, é crescer com Ele, é se relacionar com Ele, de todo momento você entender que Ele está com você, porque Ele é um Deus onipresente. É você buscar as direções e decisões que você precisa tomar na sua vida, não em você, mas nele. Você vai começar a ter experiências que você nunca viu, você vai ver sinais que você nunca experimentou. Você vai crescer espiritualmente se você tomar essa decisão hoje, em nome de Jesus. Alegra o coração do Pai.
Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ser talvez essa luta que você está vivendo, esse probleminha que você está enfrentando, que para você pode ser gigante, mas para Deus é desse tamanhozinho. Em nome de Jesus, busca nele, e ele está aqui. Em nome de Jesus, busca se superar, faz a sua parte e confia nele, a outra parte, que o milagre vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, lembra disso no momento de adversidades. Deus sabe quanto que eu estou ministrando para mim nessa noite, diante de tantas lutas que eu enfrentei, tantas lutas que tenho enfrentado, mas em nome do Senhor Jesus, eu sei que eu vou ter uma atitude de superação, porque eu aprendi na palavra, e eu vou estar aqui para testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida, e que assim possa ser na sua também, em nome de Jesus, nessa noite. Só que o Senhor quer ouvir de você. Feche seus olhos, deixa o Senhor ministrar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, qual é a estratégia certa? Eu já entendi, eu já decidi que eu quero mudar a realidade da minha vida, eu já entendi que eu preciso filtrar as opções, porque o diabo é sagaz. Eu já entendi, Senhor, em nome de Jesus, que eu preciso ficar com os olhos na recompensa, porque ela me motiva para poder alcançar a superação. Eu já entendi que eu preciso buscar no Senhor a força que eu preciso para poder vencer, porque vai além do meu limite humano. E agora, Senhor, eu preciso de uma estratégia, Senhor, assim como o Senhor entregou para todos esses homens e mulheres que foi narrado nessa noite, aonde o cego, a estratégia era o grito, a mulher de sangue era correr e tocar em Jesus, em Davi, pegar 5 pedras e a funda. Ruth de sair da sua terra e ir para uma outra terra e recomeçar a sua vida. Zaqueu subir na figueira. Senhor, em nome do Senhor Jesus, revela, Senhor, para esse povo, Senhor, revela para mim nessa noite aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, para que nós possamos viver e ter uma atitude de superação, aonde, Senhor, aquilo que nós vamos alcançar vai ser algo, Senhor, que vai ficar demonstrado, Senhor, o quanto o Senhor é poderoso, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que milagres possam acontecer, que mudanças de vida possam acontecer, ó Pai, que casamentos possam ser resgatados, que doenças possam ser curadas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que doenças emocionais, talvez geradas pelo luto, possam ser cicatrizadas nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Faz o Teu milagre, Senhor, no meio do Teu povo, faz Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala com Ele nessa noite, irmão, não fique calado, que você possa se expressar em palavras ou em pensamento. Você tem liberdade na casa do Pai, e o Pai está aqui dizendo para você: faz sua parte, fala com Ele. Talvez tenha algo que você precisa se consertar para que você possa viver isso, em nome de Jesus. Não olha para a força do seu braço, começa a olhar para Ele, pede perdão para Ele por quantas vezes você confiou em você, no lugar de confiar nele. Em nome de Jesus, restabeleça de novo a comunhão em Deus, porque é dele que você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o final de tudo isso, o final de tudo isso não é simplesmente você poder ter uma história para contar, ou uma vida que você estava levando de desgraça, agora podendo viver uma vida melhor. É a experiência que você vai ter em Deus, e a maior de todas as experiências, a maior de todas as vitórias, que é poder um dia estar com Ele de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus, confia nele, se supere, em nome de Jesus, busca nele, em nome de Jesus. Começa a orar ao Senhor enquanto nós ouvimos essa canção. Deixa Deus ministrar no seu coração, em nome de Jesus.
Glória a Deus, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Todas as coisas cooperam. Toca em cada vida nessa noite. Cantara chebarale, cantara labalabalas. Cantara chúria de cantara chebarale, cantara labalabalas. Mais de ti, Senhor. Cantara chúria de cantara chebarale, cantara labalabalas. Que sempre estás comigo. Ministra, Senhor, a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Senhor. Fala, Senhor, a cada coração. Que decisões possam ser tomadas nessa noite. Que atitudes de superação no caminho certo, Pai, possa acontecer. Em nome de Jesus. Que nós possamos estar reescrevendo, Senhor, dando continuidade ao Hebreus 11, da galeria da fé. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam Glória a Deus. para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos, ó Pai, essa palavra de hoje que o Senhor ministrou ao nosso coração. A expressão do nosso coração nessa noite é gratidão de um Deus que cuida da gente de forma tão excelente. Obrigado, Senhor, porque essa palavra com certeza me torna uma pessoa mais forte para que eu possa viver, Senhor, para que eu possa ter, Senhor, uma atitude de superação diante das dificuldades da vida. E eu tenho certeza que não é diferente na vida de cada irmão que está aqui, cada irmã, cada pessoa que talvez está conectada pela internet, até onde essa palavra possa chegar. E que em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver esses passos, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter muitas histórias para contar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, quando Jesus esteve aqui, em as suas últimas palavras, Jesus disse que nós deveríamos testemunhar. E só testemunha aqueles que vivem, aqueles que têm experiência. Que nós possamos, Senhor, ter a nossa vida repleta por experiências de superação, mostrando, ó Pai, que quem dirige as nossas vidas é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas experiências possam, Senhor, nossas experiências de superação, possa, Senhor, servir, Senhor, de experiência para outras pessoas que talvez continuam confiando na força do braço, ou talvez tomando decisões erradas. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vivemos nessa hora, que nós possamos viver lá fora até o dia que o Senhor vai vir para nos buscar, e que pessoas possam ver e ouvir, Senhor, da transformação que vai acontecer em nós, através das atitudes certas, para que nós possamos viver uma vida de superação. Obrigado por tudo, cuida de nós sempre, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem recebe essa palavra, em nome de Jesus, uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes da gente ir, só um último recado. Nós vamos ter no dia 11 de dezembro o nosso Porco no Tacho. O Porco no Tacho, nessa vez, Deus direcionou para que nós não abençoássemos o projeto Sou Vivo,
mas que nós abençoássemos o casal de missionários, o André e a Flávia, que fazem parte aqui da igreja, que estão indo para o sertão. Então todo o recurso vai ser destinado para poder pagar as passagens aéreas, para que eles possam recomeçar a vida deles no lugar onde Deus chamou eles. A gente está indo junto com eles para o Nordeste. Então se você ainda não pegou o seu cartão, em nome de Jesus, que você possa pegar lá no fundo com a Bruna. E em nome de Jesus, além do seu, que você possa pegar também para poder abençoar vendendo para alguma pessoa. Se todo mundo aqui pegar 2, 3 cartões, a gente vai cobrir a nossa meta, que é a gente vencer acima de 200 cartões. Amém? E é R$35 para 2 pessoas a porção. 35 para 2. Pensa que vai dar R$17,50. Irmãos, o que você come com R$17,50? É menos que você comeria em qualquer lugar, e ainda você vai comer um delicioso porco no tacho, feito com muito amor e carinho pelos meninos da Casa de Recuperação, que é a colaboração deles nesse projeto, que vão com a gente para também com a gente para o sertão. Amém? Podendo dedicar isso. Glória a Deus. Então fala com a Bruna, ela está lá no fundo. Coloque sua mão no ato de receber. Quero abençoar você em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada vida que está aqui, e que possamos ter uma semana de grandes vitórias e de atitudes de superação, que nós possamos viver na prática aquilo que aqui nós ouvimos, e que possamos chegar no domingo que vem, ó Pai, com testemunhos lindos, maravilhosos, para poder compartilhar com todas as pessoas, mostrando, ó Pai, que quando a gente faz aquilo que está descrito na sua palavra, o milagre acontece. Obrigado por tudo, cuida de cada um de nós, dá uma semana de paz, de vitória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, toca nela, abençoa ela, em nome do Senhor Jesus. Para o bem daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Tudo